Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no meu canal, Humanas com o Professor Leonardo. Vamos viajar nessa história? Primeira Guerra Mundial. O que nós vamos observar dentro desse contexto? O período pré-Primeira Guerra. O que estava acontecendo na Europa antes dessa Primeira Guerra? No período de transição do século XIX para o século XX. Então, a Europa estava passando por um processo chamado neo-imperialismo. Esse contexto do neoimperialismo foi aquele contexto provocado pela segunda revolução industrial, onde os países industrializados procurarão melhores formas de proceder o seu processo industrial, mais matéria-prima, mão de obra mais barata, mercado consumidor, e automaticamente realizar novos investimentos. Isso vai gerar o quê? Um processo de tensão diplomática entre esses países, um conflito entre esses países, devido aos interesses que eles desenvolveram. Então, o que a gente observa? Que um dos fatores também que vai proporcionar essa tensão diplomática entre esses países industrializados, principalmente os europeus, foi o desenvolvimento industrial da Alemanha, muito rápido, muito eficiente, que vai chegar a incomodar quem? Principalmente a Inglaterra. Então, desenvolverá, dentro desse contexto europeu, algumas ideologias nacionalistas, como por exemplo o revanchismo francês, como por exemplo também a antipatia dos ingleses em relação à Alemanha. O revanchismo francês foi devido à Guerra Franco-Prussiana. A antiga Prússia, que se transformou na Alemanha, vai vencer a França e automaticamente tomar uma região muito próspera, mineradora, que foi a região da Alsácia-Lorena dos franceses. Os franceses vão ficar com um nó na garganta e não vão aceitar essa situação. Então a França já tinha uma certa antipatia com os alemães. Os ingleses desenvolvem esse processo também de tensão diplomática com os alemães devido ao avanço industrial dos alemães e à política econômica agressiva deles em relação a buscar mercados. Então, o que a gente observa? A gente vai observar que vai acontecer uma disputa imperialista, que são os motivos que a gente vai ver agora. A disputa imperialista foi isso que eu acabei de falar, a disputa entre a França e os alemães, né? Devido ao conflito que eles tiveram, a disputa entre também Inglaterra e alemães. Então, dentro desse contexto, a gente vai verificar que esses países, eles tinham como principal objetivo expandir domínios. E essa expansão de domínios vai automaticamente provocar atritos entre esses países, aonde vão desenvolver as ideologias nacionalistas, como eu acabei de falar para vocês. Teve o revanchismo francês, teve o pan-eslavismo, que foi a questão da Rússia dominar algumas regiões vizinhas delas, com o mesmo idioma, com a mesma cultura, e teve também o pan-germanismo, que era o objetivo dos alemães em estender os seus domínios. Diante de tudo isso, a Europa estava passando por um processo tenso. E esse processo, antes da Primeira Guerra Mundial, que vai iniciar em 1914, esse período anterior, pré-Primeira Guerra Mundial, ele foi chamado de paz armada. Por que paz armada? Foi um período de preparação dos países envolvidos nesse conflito, que vão se preparar militarmente e belicamente, porque eles já estavam visualizando um possível conflito de grande magnitude. E o que a gente observa? Verificando todas essas tensões, a gente vai verificar que surgiram dois grupos aliados nesse contexto: a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança foi formada pela Alemanha, a Áustria, a Hungria e Itália. E por que a Alemanha e a Áustria e a Hungria vão se unificar? Porque na verdade eles eram parceiros. O objetivo deles eram os mesmos. Eles tinham grandes objetivos de expansão de domínios.
E também havia tríplice entente: Inglaterra, França e Rússia. A Inglaterra e a França tinham o mesmo, na verdade, o mesmo inimigo, que era a Alemanha. Cada um com seus motivos diferentes. Os ingleses devido ao avanço industrial dos alemães e a França devido à perda na Guerra Franco-Prussiana. E a Rússia, o que a Rússia tinha, né, de relação com os franceses e com os ingleses? Eles tinham, na verdade, os russos eram inimigos da Áustria-Hungria. Os russos, na verdade, eles tinham como objetivo apoiar a Sérvia. Então a gente verifica que são jogos de interesses que vão se formando e automaticamente para que pudesse se estabelecer esses dois grupos, tríplice entente e tríplice aliança. Qual foi o estopim da guerra? Na verdade, qual foi o fato que vai provocar o início dessa grande guerra, que inicialmente foi chamada assim? O assassinato de Francisco Ferdinando. Quem era Francisco Ferdinando? Ele era herdeiro do trono austro-húngaro. Quem cometeu tal crime? Foi um integrante de um grupo terrorista da Sérvia. A Sérvia era dominada pela Áustria-Hungria e queria se tornar independente desse império. E esse integrante desse grupo terrorista praticará esse assassinato. A partir desse momento, a guerra se inicia. E ela vai dividir em várias etapas, basicamente duas etapas: a guerra de movimento e a guerra das trincheiras. A guerra de movimento vai se caracterizar com o avanço dos alemães em algumas regiões e também a utilização de tecnologias em relação a armas. Lembrando que essa Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que teve a adoção de armas de grandes proporções de destruição, devido ao processo de industrialização desses países, comparado com as outras guerras anteriores. E teve também a Guerra das Trincheiras, onde foi um momento de equilíbrio. O que eram essas trincheiras? Eram valas, eram buracos que eram construídos, sequencialmente. E ele foi do Mar do Norte até mais ou menos ali na região da divisa com a França e com a Bélgica. Foi uma extensão grandiosa nessas trincheiras. E as características dessas trincheiras, além disso, era que havia péssimas condições de sobrevivência desses militares, desses soldados. Muitos soldados do Rio ficavam ali durante muitos dias, não tinha como serem tirados dali. Os militares, os soldados que estavam ali guerreando, conviviam também com animais, com insetos, enfim, era uma situação bem precária. E aí a gente vai observar que um fato muito interessante, que foi a Itália. A Itália, nós vimos aqui que ela participava da Tríplice Aliança. Porém, no início da guerra, essa formação da Tríplice Aliança, ela vai ser feita antes da guerra. Com o início da guerra, a Itália ela vai passar a ser integrante da Tríplice Entente. Por quê? Porque a Inglaterra e a França fez um acordo com os italianos, oferecendo a eles territórios com a possível vitória nessa guerra dos franceses e dos ingleses. Então os franceses e ingleses fazem essa proposta para os italianos, e os italianos sairão da Tríplice Aliança e irão para a Tríplice Entente. Outro fato importante foi o ano de 1917. Aconteceram dois fatos bem interessantes. O primeiro deles é a entrada dos Estados Unidos na guerra. Por que os Estados Unidos entraram na guerra? A alegação dos norte-americanos é que um navio norte-americano tinha sido atacado por submarinos alemães. E aí os norte-americanos entram na guerra a favor de Inglaterra e França. Nos bastidores, a conversa é um pouco diferente. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles financiavam a guerra dos ingleses e dos
franceses. Eles emprestavam dinheiro, eles vendiam armas para esses dois países. E visualizando uma possível derrota desses dois países, na verdade, os norte-americanos utilizam desse fato, tá, para entrar na guerra e decidir a guerra a favor dos ingleses e dos franceses. Logicamente, com a entrada dos Estados Unidos já em 1917, vai promover uma mudança considerável nessa primeira guerra. E outro fato foi a saída da Rússia, também em 1917. A Rússia, que era integrante da Tríplice Entente, aliada à Inglaterra e à França. Por que a Rússia saiu da guerra? Porque ocorreu na Rússia a Revolução de 1917 e com o surgimento dos bolcheviques no poder através da Revolução de Outubro, Lenin, liderado pelos bolcheviques, liderando a Rússia, retira a Rússia da guerra através de um acordo realizado com os alemães. E por fim, o Tratado de Versalhes. Os alemães perderam a guerra e automaticamente vão ser punidos por isso. O Tratado de Versalhes, realizado na França, no Palácio de Versalhes, vai definir os alemães como os verdadeiros culpados da guerra. E essa definição dos alemães como os verdadeiros culpados da guerra vai ser estabelecido uma lista de punição para esses alemães, como, por exemplo, indenização aos países de 33 milhões de francos na época, né, para esses países vencedores, Inglaterra e França, e também teve a questão dos alemães serem proibidos de ter um exército com mais de 100 mil homens, produzir armas de grande poder de destruição. As limitações, as punições aos alemães foram consideráveis. E isso vai gerar nos alemães uma ideologia chamada de revanchismo alemão. Lembrando que essa primeira guerra, ela, através do Tratado de Versalhes, certo? Ela vai ser considerada, as medidas no Tratado de Versalhes foram consideradas como fatores futuros para a Segunda Guerra Mundial. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Espero contar com vocês. Se inscrevam no meu canal. Até mais. Ao próximo vídeo.